Olá, turma. Vamos iniciar o nosso módulo 10 do curso de auxiliar veterinário de pequenos animais, o último módulo do nosso curso. E nós vamos, nesse módulo, conversar sobre os sistemas urinário, sistema imune e o endócrino. Os últimos sistemas que nós ainda não conversamos nas aulas anteriores. Começando pelo sistema urinário, ele é composto pelos rins, né? São os dois rins. Cada rim vai sair o ureter, então são dois ureteres. O ureter se liga o rim até a bexiga, uma única bexiga, também chamada de vesícula urinária. E da vesícula urinária sai a uretra. Os rins, o ureter e a bexiga são órgãos que ficam no abdômen, abdominais, e a uretra, ela sai da bexiga e segue por via pélvica, né? Passa pela pelvis. Os rins têm forma de feijãozinho, um órgão em forma de feijãozinho, e eles ficam próximos ao arco, né, das costelas, na região lombar. O rim esquerdo fica um pouquinho mais para trás do corpo, então ele é caudal, e o rim direito é um pouco mais para frente. Os ureteres, os dois ureteres, eles desembocam na região de cima da bexiga, né? A gente chama de face dorsal. A gente vai olhar no esqueminha do desenho da figura e vai ficar mais fácil de entender isso. A bexiga fica próxima ao início da pelvis. Então, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem. A uretra segue um trajeto um pouquinho diferente se comparado entre machos e fêmeas. Vamos ver no esquema. Então, nas cadelas e nas gatas, a uretra ela é mais curta e ela é também um pouco mais larga e acaba, então, desembocando na vagina. Já nos machos, a uretra ela é mais comprida, ela é menos larga, mais fininha, então, e é composta por uma parte que passa pela próstata, depois uma parte chamada membranosa e uma parte da uretra que passa pelo pênis, chamada de uretra peniana. Vamos lá, vamos no esqueminha. Então, aqui num cachorrinho macho, a gente tem o rim direito um pouquinho mais cranial e o rim esquerdo um pouquinho mais caudal. Então, caudal é para trás do corpo, cranial para frente. De cada rim sai o ureter, esse canalzinho aqui que vai levando a urina na região de cima, aqui, ó, dorsal da bexiga. E aqui o outro ureter do outro lado. A bexiga acumula a urina até ao limite, quando então o estímulo faz relaxar a saída dela, o esfíncter, e aqui segue então a uretra, já na região pélvica, tá? A região pélvica, que é a região aqui onde tem os ossinhos da pelvis. A uretra passa pelo meio da próstata, essa bolinha aqui é a próstata, segue por uma parte chamada membranosa e depois entra no pênis. E aqui a uretra peniana por meio do pênis até o final, onde vai liberar a urina. E aqui numa gatinha, numa fêmea, a gente tem praticamente a mesma coisa, tá? Aqui estão as últimas costelinhas, né? Então, o rim fica aqui bem próximo das últimas costelinhas, saem os ureteres e desembocam na vesícula urinária, na bexiga, e aqui sai a uretra da fêmea, que é uma coisinha reta assim, ó. Ela é mais larga e mais curta que no macho. Aqui numa outra visão, a gente tem os rins estariam aqui para cima, né? E aqui sai a ureter, desembocando o quê? Na bexiga, que é a bexiga. E depois daqui da bexiga, a uretra segue por aqui, a uretra sai aqui da bexiga, ó. Então, passa pela próstata,
e segue até o pênis. Aqui é um gatinho e aqui o outro é um gatinho macho. É um cachorro macho. Aqui nós temos um rim cortado ao meio, tá? E aí, aqui vai mostrar o seguinte, olha. Aqui nós temos a artéria renal. Então, o sangue está chegando no rim por aqui, ó. O sangue chega no rim e se distribui num enovelado de vasos sanguíneos em vários lugarzinhos, tá? Essas regiões aqui são chamadas de néfrons. Um néfron, outro néfron, outro néfron, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, esse sangue aqui, ele é filtrado e parte, então, dele vai formando a urina que vai sendo jogada nessa região aqui, que é chamada de pelve renal. Então, a urina vai formando aqui, vai formando aqui, vai formando aqui, aqui e aqui, tá? E desse enovelado sai a veia. Então, aqui o sangue volta para a circulação sanguínea. Então, o sangue chega aqui, passa pelos néfrons, forma a urina e a parte que preservada volta pela veia renal. Aqui mostrando mais uma vez um corte em que a gente vê o rim direito um pouco mais cranial, o rim esquerdo um pouco mais caudal, né? Aqui a artéria chegando, trazendo sangue, aqui a veia liberando sangue do rim. Próximo do rim, mais uma vez uma imagem aqui do rim, nós temos aqui nessa região mais cranial uma glândula importante chamada de glândula adrenal, tá? Ela não tem a ver com o sistema urinário, no sentido de não ser um componente do sistema urinário, e sim do sistema endócrino, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui uma imagem ultrassonográfica do rim. E aqui vocês podem acompanhar comigo e enxergar um rim aqui. E vocês vão perceber que o rim tem aqui uma bolinha, aqui outra bolinha, aqui outra bolinha. Esses são os néfrons que nós acabamos de ver, tá? Onde forma, aqui já é a pelve renal, então onde a urina vai se formando aqui, vindo para a região da pelve renal. Aqui nós vemos algumas alterações encontradas nos rins. Então, a gente tem, nesse caso, um rim aqui normal, tamanho normal. E quando ocorre algum problema no rim, ele começa a não funcionar direito, a gente chama isso de insuficiência renal. Então, quando o rim não está trabalhando direito, ele está insuficiente. E a insuficiência renal, ela pode ter uma característica aguda, que é quando ocorre, de repente, uma inflamação, um trauma, alguma coisa no rim, e a tendência é desse rim fazer o quê? Aumentar de tamanho. Então, você vê a comparação entre esse e esse, o rim aumentado de tamanho, caracterizando, assim, uma... Desculpa, aqui o meu mouse tá ficando maluco. Oxe, é hoje. Mais uma vez. Nesse caso aqui, a gente tem insuficiência renal crônica, em que uma lesão antiga que vem acontecendo no rim, aos poucos vai fazendo ele ficar deformado e pequenininho, tá? Então, isso pode ser percebido, por exemplo, num exame de ultrassom, um rim aumentado, caracterizando insuficiência agudo, ou um rim diminuído e todo irregular, como a gente está vendo aqui, caracterizando uma insuficiência renal crônica. Aquela região dos néfrons, ela pode inflamar, como a gente vê que aqui ela fica meio alterada, e ela está avermelhada, ela está inflamada. E aqui a gente tem o caso de uma nefrite. A nefrite, então a terminação it é infecção do néfron
nefrite aguda, tá? Várias causas podem levar a nefrite, pode ser uma infecção, uma intoxicação, vários problemas, tá? E esse rim, quando olhado ao ultrassom, a gente não vai conseguir identificar aqueles néfrons, né? Aquelas bolinhas que eu mostrei no slide anterior. Aqui uma imagem de um órgão, de um rim, que sofreu lesão crônica, né? Então, ele ficou todo irregular, ficou menorzinho, e aqui um rim com um tumor tomando conta do rim. Nessa imagem, nós temos a evolução de uma insuficiência renal crônica, tá? Vindo daqui, piorando nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, inicialmente, ela começa num pedacinho só do rim e os rins ainda estão funcionando normalmente. Conforme ela vai evoluindo, o rim começa a ter uma leve diminuição do seu funcionamento, mas acaba ainda não acontecendo nenhum sinal clínico. Quando metade dos 2 rins já estão afetados, começam a ocorrer os primeiros sinais da doença. Só que muitas vezes nem o proprietário não percebe. E aqui, quando 2/3 dos rins já estão alterados, é que começa a acontecer problemas que o proprietário vai perceber. Então, daqui para o rim inteiro estar comprometido, já está numa situação mais difícil de ser revertida. Os rins também podem apresentar cistos, tá? E de vez em quando é possível encontrar pequenos cistos nos rins sem comprometer a sua função, mas também pode acontecer que ele esteja tomado por cistos, geralmente um problema de nascença, né, genético, e ao exame de ultrassom a gente verifica esses cistos com conteúdo líquida dentro do rim, tá? Dependendo da quantidade de cistos, o rim pode estar funcionando normalmente ou pode estar comprometido na sua função. Outro problema dos rins é a formação do cálculo urinário, né? Então, o cálculo são pedrinhas, tá? Então, aqui onde são os néfrons, o rim vai formando a urina nessa região, e às vezes essa urina, por problemas do paciente, por questões da alimentação, pode formar minerais. Esses minerais vão se aglomerando, se juntando uns aos outros, a ponto de formar verdadeiras pedras, e essas pedras podem ter um tamanho suficiente para caminhar pelo ureter e ir lá para a bexiga, ou elas podem vir a obstruir o ureter, né, impedir a passagem da urina, o que acaba sendo um problema grave para o paciente. Alguns desses cálculos podem caminhar pela uretra e parar no meio da uretra, o que também é um problema bastante sério, e às vezes eles são formados dentro da própria bexiga também. Na imagem do ultrassom, a gente vê esses cálculos dentro do rim, e geralmente forma uma área de sombra, que a gente chama, embaixo desses cálculos urinários, no caso renais. Aqui é um rim no raio-x com uma imagem de cálculo enorme aqui tomando a grande área dele. Então, quando o cálculo acontece, ele pode ser visto no ultrassom e também pode ser visto no raio-x. Aqui são cálculos urinários na bexiga, né? Existem diferentes tipos de minerais que podem se aglomerar, e aí eles vão ter essas formas aqui diferenciadas, tá? Então, aqui, por exemplo, é de sílica, aqui é de cistina, aqui é de estruvita, tá bom?
São minerais que podem acontecer na urina e eles vão se acumulando e formando verdadeiras pedras dentro da via urinária. Essas pedrinhas são chamadas de litíase. Litíase significa exatamente o cálculo, a pedra. Os cálculos da bexiga também estão visualizados aqui, no caso, no raio-x. Aqui é a bexiga. E aqui fazendo, então, a remoção cirúrgica, né, desses cálculos, que podem ser assim, tipo um monte de areinha, ou pode formar uma pedra mesmo, né, tirar uma pedra mesmo. O problema desses cálculos é que algumas vezes eles obstruem e eles podem formar essas pedrinhas aqui. Às vezes essas pedrinhas entram pela uretra, e principalmente nos machos, os gatos são bastante sujeitos, porque tem a uretra bem fininha, nessa curva aqui da uretra, perto do pênis, onde vai começar o pênis dele, esses cálculos costumam parar e obstruir, causando o que a gente chama de urolitíase nos felinos, tá? Então, isso aqui tem que ser desobstruído, geralmente colocando uma sonda, jogando esse cálculo aqui de volta e, eventualmente, fazendo cirurgia. Quando o gatinho tem dor para fazer o xixi, né, ele normalmente assume uma postura de dor. Aqui é ele fazendo xixi normalmente, aqui ele sentindo dor. Então, ele vai ficar com a coluna em curva, né, e vai miar, vai mostrar algum sofrimento na hora de fazer o xixi. Às vezes não chega a formar a pedra, apenas os cristais, né, aqueles cristalzinhos de minerais, eles vão entrando na uretra e aqui onde ela se afunila muito, eles acabam fazendo uma espécie de a gente chama de tampão, né? Mas ele vai grudando um no outro, né? E vai fazendo uma formação ali, como se fosse uma massinha, que vai impedir o gatinho de urinar. No ultrassom, uma bexiga cheia de cristais, como a gente vê aqui assim, ó, a bexiga, e aqui todos esses tracinhos, esses branquinhos aqui dentro, ó, são cristais, né? Então, quando a gente vê uma bexiga desse jeito, é sinal de que essa bexiga está com uma formação de cristais muito alta. Muitas vezes essa bexiga está inflamada, e o nome disso é cistite, né? A bexiga, a vesícula urinária inflamada, chama cistite. Ela geralmente está com essa região aqui da parede mais dilatada, com maior tamanho, essa área aqui assim, e cheia de cristais lá dentro, às vezes a urina avermelhada com sangue, né? Então, um procedimento comum nesses casos é realizar a punção dessa bexiga através de um processo que a gente chama de cistocentese, tá? Então, aqui foi feito, raspado o pelinho, foi feita a higienização dessa área, como se fosse fazer uma cirurgia, tá? E aí, com essa mão, a bexiga está sendo segura e trazida até a parede da barriguinha, para que a agulha entre diretamente na bexiga para poder colher a urina. E aqui está mostrando o que a gente chama de sondagem uretral. Então, no caso de cálculos, né, o animalzinho ele é anestesiado e uma sondinha é introduzida na uretra, e aí faz uma lavagem para tentar desobstruir aqueles cálculos, aqueles tampões de cristais que a gente mostrou. É possível que, em alguns casos, pode acontecer de não conseguir desobstruir de modo algum e o gatinho ter que passar por uma cirurgia. Essa cirurgia, ela pode ser tão radical a ponto de ter que tirar o pênis, castrar o gatinho, e aí fazer isso aqui mostra uma nova abertura da uretra, suturando a uretra na pele do animalzinho, para ele poder fazer xixi por ali. Então, esse aqui era um gatinho macho,
que foi feita essa cirurgia e agora ele faz xixi por aqui, ó. Foi feito um novo orifício ali com a uretra para ele fazer xixi por ali.